Romanos é um livro denso, um livro completo, um livro pesado, um livro sólido, um livro que tanto o apóstolo Paulo fala do seu coração, abrindo o seu coração, como nós vamos perceber nessa noite, como ele traz também percepções, teorias, doutrinas, né? É um livro pesado. É um livro que Pedro, na sua segunda epístola, cita como a Escritura. De tão pesado que é esse, esse livro, né, do apóstolo Paulo. Então, a gente é grato mesmo a Deus e pode conversar agora, discutir a respeito disso. Alguns teólogos conceituam a Bíblia, a nível de Novo Testamento, o resumo dela, a síntese dela, no livro de Romanos e no livro de Efésios. Os dois livros que eles entendem que está tudo compilado, né? Que as outras cartas são cartas que trazem pedaços de Romanos e pedaços de Efésios. Mas graças a Deus, queridos. Vamos lembrar um pouquinho, a gente trabalhou na semana passada, a gente vai relembrar agora aquela introdução. Lembra que foi uma introdução um pouco mais estendida, né? Perto do que Paulo está acostumado a apresentar ali nas suas narrativas literárias. Então, ele é uma introdução um pouquinho mais estendida. É bom a gente relembrar que esses irmãos que estão reunidos ali em Roma, eles se reuniram ali e uma das poucas igrejas, né, que tem ali, que Paulo escreve para ela, que não foi fundada por ele. Não foi Paulo que fundou essa igreja, não foi Paulo que esteve nessa igreja. Paulo, nesse momento aqui, ele ia passar por essa igreja. Na verdade, o destino dele era aonde? Quem é que pode me ajudar aí? Para onde que Paulo intencionava ir? Alguém pode? Espanha. Espanha, Edu. Muito bem, muito bem. Então, a ideia de Paulo, o planejamento de Paulo era passar por Roma, conhecer aqueles irmãos, conhecer alguns, né? Tinha alguns que ele conhecia que eram de Roma, mas ele nunca tinha estado ali oficialmente, né? Ele nunca tinha frequentado ali aquela igreja oficialmente, nunca tinha estado ali oficialmente. Mas ele conhecia alguns irmãos de lá, de Roma, né? Tinha conhecido alguns irmãos em Roma. Então, a ideia, ele está aqui, Paulo, né? Isso você pode ir anotando aí, eu acho interessante a gente pensando algumas informações para depois a gente poder recapitular, né? Mas Paulo, ele está no final da terceira viagem missionária dele. E nesse momento aqui, ele está escrevendo de Corinto. E ele está com aquela coleta que ele fez ali na região da Caia e da Macedônia para levar esses recursos lá para os irmãos de Jerusalém. Paulo ia para Jerusalém dali. E de Jerusalém, a intenção dele era ir para Roma e ir para a Espanha. E quando ele está com esse recurso agora em Roma, em Corinto, para ir para Jerusalém, ele escreve essa carta dizendo da intenção dele, só que ele fala com muita clareza, essa carta aqui, quem está escrevendo é um apóstolo, quem está escrevendo aqui é um representante do evangelho, não é uma carta escrita por mãos de homens, por interesses de homens, por vaidades de homens, mas é uma carta escrita pelo Espírito de Deus através da mão de homens. Homens que são representantes do Evangelho. Uma carta que vai falar muito do Evangelho de Jesus Cristo. Então, ele se demora ali naquela introdução e ele grifa bem, né, a questão da graça, a questão do chamado dele entre os gentios, aquilo que ele é mesmo, e por que ele cita
com veemência, com contundência, essa identidade dele espiritual, né? Porque Paulo, ele era um homem, nesse momento, muito mal falado, muito mal visto, nesses ambientes onde ele passava, esse ambiente do cristianismo, porque ele sofria uma perseguição dos judeus muito forte. Então, é enigmático, né? É curioso a gente poder entender que aquele homem que perseguia, agora é perseguido. O homem que perseguia os cristãos de forma muito convicta, né, com convicção mesmo de entrar nas casas, acabar com os cultos, acabar com as reuniões, prender as pessoas oficialmente. Ele era um homem dedicado nesse aspecto. E agora ele passa a ser muito perseguido pelos judeus. Os judeus perseguem muito ele e começam a difamar ele. Então, começa a falar que ele é um homem apóstata, que ele é um homem que está fazendo as coisas segundo a vaidade dele, que ele está buscando ali juntar a gente para ele ser uma seita. Ele é também questionado na questão moral, que é um homem que ele é acusado de pegar as verbas, os dinheiros para uso próprio. Então, ele tem todo um cenário de rótulo, né, em torno dele. E isso nós vimos no estudo da carta de 2 aos Coríntios, né? Lembra que do capítulo 1 ao 9 era uma carta ali de abrir o coração e do 10 ao 13 era uma carta da defesa do seu apostolado. Por causa disso que ele defendeu com muita veemência, porque ele sofria essa perseguição. Então, por isso que ele deixa bem claro ali, né, quem ele é, ele se apresenta espiritualmente. E hoje a gente vai estudar do versículo 8 até o versículo 15. Vamos devagar para a gente poder esmiuçar bem essa carta. Então, a gente vai do 8 ao 15. Então, o versículo 8 diz assim, deixa eu pedir para alguém me ajudar aí. Me ajuda a Aline Witt, por favor, lendo do 8 ao 15. Aí tu me poupa um pouquinho, meu amor. Tá bom. Obrigado. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês. Em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Porque desejo muito vê-los a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Isto é, para que nós nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto aos sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vocês que estão em Roma. Então, 15, Amém, né? Aline. Muito obrigado. Muito obrigado. Graças a Nada, Deus. meu amor. Então, né, no meu aqui diz assim, antes de tudo, a Aline leu em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, ele queria fazer uma menção aqui, falar da fé daqueles irmãos, né? A fé daqueles irmãos daquele ambiente, como aquela fé tinha sido de tal forma fortalecida, de tal forma amadurecida,
de tal forma ensinada, que hoje eles eram conhecidos em todo lugar. E ele queria louvar a Deus por isso, né? Porque isso só é possível quando é o evangelho de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, né? E ele fala por meio de Jesus Cristo. E quando ele fala por meio de Jesus Cristo, ele está falando da fé, né? Lembra que a salvação é pela graça, por meio da fé, Efésios 2:8. Então, ele está falando ali Jesus Cristo como esse mediador. Não há outro mediador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então, Jesus Cristo, a vida desse homem, é o mediador da fé. Por isso que é olhando firmemente para Jesus que a gente chega através de Jesus no coração do Pai. Nosso irmão mais velho, que é nosso Senhor e nosso Salvador. Então, por meio de Jesus Cristo, essa fé foi amadurecida dos irmãos. E ela foi amadurecida e está trabalhando a tal ponto de ser conhecida e comentada por todos. Então, uma fé amadurecida, ela passa a ser conhecida. Porque essa vocação é um vocal, é uma proclamação coletiva. Então, ele está louvando ao Senhor, nas orações dele, está agradecendo a Deus, porque essa fé estava sendo conhecida, estava sendo comentada por todos. Então, isso é um motivo, né, de gratidão. E aqui eu quero fazer uma ressalva, né, e da gente poder falar um pouquinho. Nós vamos falar um pouquinho sobre oração hoje. Nós estamos num ambiente de oração, né? Nós vivemos dias de oração, né? Nós temos sido estimulados a orar, né? Hoje de manhã, no nosso devocional ali, nós passamos todo o tempo orando ali, orando. Entendemos, a Mari recebeu de Deus ali, nos direcionou, e a gente foi orando. E a gente tem falado de orar. Sempre que nos reunimos, orarmos. Alguém puxar a oração e sustentar esse tempo de oração. Né? Hoje, até se der um tempinho aqui, eu quero também exercitar isso com os irmãos aqui, orarmos um pouco aqui no final do devocional, ver se consigo terminar um pouquinho antes, para a gente ter uns minutos de oração, no intuito de estímulo, para nós estar orando e sustentando a oração, aprendendo a orar, né? A buscar esse espírito de oração que transita no nosso meio. O espírito que transita, é uma vida de oração, é orando em todo o tempo. Quando a gente se reúne e ora, esse espírito de oração, ele vai levantando, ele não é uma oração com vãs repetições, e nem falando muito alto para ser muito ouvido, mas junto com os irmãos, para ouvir o sim e o amém. É entender ali no espírito, um levanta a voz, os outros vão concordando, vão andando, vão transitando naquele espírito de oração, daqui a pouco aquilo passa, um outro irmão levanta a voz, aquilo vai testificando, a gente vai orando junto, ele fala alguma coisa que está passando pela minha oração, eu digo amém, aleluia, é isso mesmo, e aí a gente vai juntos, né, nesse rio de oração. Então, Paulo tinha essa prática, né, ele orava sem cessar, ele diz, eu oro por vocês, eu agradeço pela vida de vocês. E é interessante porque ele diz assim, né? O Deus a quem eu sirvo, ele tinha assim, essa coisa de intimidade, né, com Deus, né? A gente precisa buscar isso, irmãos. Precisa buscar essa intimidade. O Deus a quem eu sirvo. E no meu sirvo no meu espírito. Eu louvo no meu espírito, sabe? Aquela coisa interior, aquela vida com Deus desenvolvida, aquela sede, aquela fome no meu espírito. Deus a quem eu sirvo, um Deus que, ainda que nós saibamos que é um Pai nosso, Ele é o meu Senhor. Uma coisa de intimidade, não de egoísmo. Amém, irmãos? Não é um Deus, ele é meu Deus, porque não é o teu... Não. Ele é o Pai Nosso, mas ele é o meu Deus. Ele sai a partir de uma relação íntima que eu tenho com ele. Uma relação recebida pela graça e desenvolvida pelo esforço, pela obediência. Então, ele é o meu Deus.
aquele que eu conheço, aquele que eu sei que ele me conhece, eu conheço, eu prossigo em conhecer. Eu sirvo, eu sou servo, eu sou escravo dele. Escravo de Jesus Cristo, como nós vimos, né? E então ele se coloca desse jeito. E uma coisa que essa oração que ele faz, e lembra deles nas orações, né? É muito interessante, porque ele está orando por uma igreja que, digamos que não é a igreja dele. Vamos dizer, nos dias de hoje, não é a denominação dele, não é a igreja que ele fundou, não é a igreja que ele colocou a primeira pedra angular, né, como foram outras igrejas. Não, é uma igreja que outras pessoas, outros irmãos fundaram, edificaram, ensinaram, e ele está ali orando e louvando. Isso aí é essa oração, esse Deus que eu sirvo no meu espírito me leva a orar pelos meus irmãos em toda a terra. Então, gera uma unidade. Então, é interessante isso, né? Porque sai dessa individualidade e leva para a unidade do corpo, né? E a gente se alegra quando outros irmãos vão prosperando. Isso é lindo demais, irmãos. E não é tão comum. A gente orar por outras igrejas, orar por outras denominações, orar por outros irmãos, orar por irmãos que a gente não conhece, orar por irmãos que a gente ouviu falar, se alegrar porque o evangelho está sendo proclamado, porque a fé daquela comunidade está sendo conhecida, e a gente se envolver, participar em oração pela vida deles, se alegrar mesmo nesse íntimo. O Deus em quem eu sirvo me mostra que tem outros irmãos sendo sustentados, sendo levantados, sendo ensinados. Deus fala para Elias, tem 7.000 que eu estou guardando que não se prostraram diante de Baal. 7.000 foram guardados. Tem muita gente guardada aí, evangelho genuíno sendo pregado em alguns lugares, queridos. E a gente precisa orar por isso. Precisa ter esse espírito de oração, né? Pelas igrejas, pelos irmãos. Ainda que a gente não seja, quem sabe, o protagonista daquele lugar, né? Mas também a gente tem responsabilidade com esses lugares. Então, isso é uma referência que eu queria fazer. E ele começa a orar, né? E ele começa a dizer do desejo que ele tem de estar com eles. Então, eu estou orando, eu tenho desejo de estar com vocês, eu quero muito estar com vocês. E o motivo que ele diz que quer estar com eles, o motivo que ele está referindo que está com eles, é para repartir dons espirituais, compartilhar dons espirituais. Olha que interessante isso, irmãos. Escreve isso, se tu puder. Qual o motivo da nossa comunhão? Por que a gente tem que se reunir? Por que a gente tem que estar junto? Para compartilhar dons espirituais. Repartir dons espirituais. Quando a gente se reúne, a figura do repartir o pão, da Santa Ceia, é repartir dons espirituais, pedaços de Cristo que foram depositados em nós. Para a obra da proclamação. E quando a gente se une, a gente reparte dons espirituais. Se alimenta uns das vidas dos outros. E ele diz, né, repartir esses dons espirituais para fortalecer vocês. Algumas versões falam para confirmar vocês. Ali no versículo, deixa eu achar aqui, 11. Quer ver eles para repartir, para compartilhar dom espiritual e para que eles sejam confirmados, para que eles sejam fortalecidos. E aí, em seguida, né, para não ficar aquela coisa, né, meio petulante, meio arrogante, meio autossuficiente, porque nós, como homens de Deus, com coração humilde, mulheres de Deus, famílias de Deus, igreja do Senhor Jesus, é uma igreja que ela tem um aspecto de convicção, de responsabilidade. Por isso que defendemos essa autoridade espiritual, esse apostolado, esse ministério, esse chamado que a gente tem, que é a causa que a gente milita, uma causa do céu, causa do amor. E, ao mesmo tempo, a gente é muito humilde. É um mistério espiritual, né?
que a gente, ao mesmo tempo, sabe da responsabilidade que temos e confiamos nisso que Deus está fazendo através de nós e, ao mesmo tempo, nos prostramos na dependência de uma edificação mútua. Então, coloca essas duas medidas aí de caminhada. É aquele que é ousado na responsabilidade e humilde na sustentabilidade dessa responsabilidade, através da vida do outro. Então, é muito interessante esse aspecto do caráter cristão, né? Porque se tu olhar, por exemplo, só para ele num aspecto que ele está dizendo, olha, eu sou um homem de Deus, eu estou trazendo a palavra de Deus, tu vê, poxa, o cara é meio petulante. E se tu olhar só a outra face, que é ele dizer, bom, eu preciso de vocês, eu quero vocês, tu vai dizer, pô, esse cara aí é um cara dependente, um cara carente, um cara... Mas não, ele é um homem perfeito, ele é um homem completo. E como que ele completa isso? Quando depois ele diz, né, que vai fortalecer, mas quando nos encontrarmos, quero encorajar vocês na fé e também quero ser encorajado. Então, aí ele fala dessa mutualidade. Então, ele diz, olha, eu vou aí, eu tenho responsabilidade de entregar aquilo que eu tenho para vocês, eu vou entregar dons espirituais, mas também, por outro lado, eu vou aí também para ser um canal receptor daquilo que Deus depositou na vida de vocês. E aí essa aliança se completa. Aí essa aliança, ela se retroalimenta. A fé. Com vida repartida, com dons repartidos, com intimidade, entranháveis afetos, transparência, prestação de conta. Aleluia. Então ele diz, porque a gente vai se edificando juntos, né? E essa fé que é dos dois, é de lá e é de cá. Então, onde a gente vai, ninguém é tão autossuficiente que não precise do outro, e ninguém tem tão pouca coisa que não possa entregar para o outro. A gente sempre tem algo para dar e para receber. Então, esse é o segundo aspecto, né, que ele cita, que eu queria chamar a atenção da gente hoje, essa questão do repartir dons espirituais. Depois ele repete que quer estar junto com eles, e aqui eu quero parar um pouquinho, quero fazer uma abordagem aqui um pouco mais específica, porque acontece algo muito interessante aqui. E parece que, de alguma forma, eu me dei conta disso agora, quando eu estava finalizando a preparação dessa aula, parece que conecta com o Provérbios 16, que nós estudamos no domingo pela manhã. Lembra o Provérbio 16 que nós estudamos? Trouxemos ali nas questões práticas que nós estamos vivenciando, que o homem pode fazer os seus planos, mas a resposta final vem do Senhor. Lembra disso? Levanta as mãozinhas aí que lembra. Então, parece que agora a gente chegou num ponto que conecta, né? Porque ele diz, olha, eu quero estar com vocês, eu quero mais, até agora eu fui impedido de estar aí. Fui impedido, ou seja, não é a minha vontade que está prevalecendo. Então, aqui eu quero falar um pouco sobre isso. Sobre a vontade que prevalece, sobre nós termos os nossos planos, mas a vontade do Senhor, ela prevalece, ela precisa prevalecer. A intenção, o planejamento de Paulo era sair de Corinto, finalizando a terceira viagem, se deslocar até Jerusalém, de Jerusalém, sair dali, levava os donativos, as verbas que ele estava levando para ali, sair de Jerusalém, ir até Roma, ficar um tempo ali em Roma com os irmãos, convivendo com os irmãos, conhecendo com os irmãos, andando com os irmãos, e depois se deslocar até a Espanha, enviado pelos irmãos de Roma. Essa era a intenção e o planejamento. Só que esse plano de Paulo não se cumpriu. Porque ele chegou Pastor, em... essa
essa passagem que tu trouxe tem alguma passagem em Atos Sobre o que é. sobre Paulo pensando essa viagem depois de Corinto? Tem isso aí, tem tudo em Atos ali, a partir de Atos 18 em diante, 18, 19, vai falar dessa finalização da terceira viagem e dessa intenção dele. Ótimo. Isso aí. E no fim, o que aconteceu foi que quando ele chegou em Jerusalém, ele foi preso em Jerusalém. Ele foi preso ali, né? Uma perseguição ali dos irmãos judeus, e ele ficou, mas ele de fato foi a Roma. Mas ele foi a Roma depois de 2 anos preso. Foi como prisioneiro político para Roma. Então, né, que intrigante isso, né? Porque ele queria estar lá com os irmãos, queria estar lá se alegrando com os irmãos, queria estar lá compartilhando ali dons com os irmãos, né? O plano dele era esse, né? Conhecer alguns irmãos que ele não conhecia, rever outros irmãos que ele conhecia que estavam naquele lugar ali, aquela igreja que estava sendo conhecida pela fé, que estava proclamando, ele tinha desejo de estar ali. Uma igreja muito bem estabelecida, né? Uma igreja foi muito importante, né? Uma igreja universal, a igreja católica, né? Que até esse momento era uma igreja que estava se formando ali, uma igreja viva, uma igreja pujante, uma igreja cheia de autoridade, e depois perde essa autoridade, né? Depois Roma, que a questão da católica é uma questão universal, né? É porque essa fé é de todo mundo, por isso que Paulo orava por todo mundo, porque é uma fé universal. E até então, aquela igreja ali católica, ela estava cheia de autoridade, isso se corrompe ao longo da história. E aquela autoridade ali mistura com o Império Romano, e depois a gente teve algo muito distorcido ali, muito longe daquilo que é o Evangelho. Muito poderoso, né? Eu tive a oportunidade de estar na Itália, de ir no Vaticano, de ver o tamanho aparente daquilo ali e o nível também de frieza, né? De ausência do espírito ali naquele lugar, né? Mas, enfim, foi um movimento ali, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né, como igreja, de não perder, né, essa graça que está na nossa vida, assim, tem que ter muito temor de Deus, né? E aí Paulo volta preso ali para Roma, e graças a Deus por isso, ali naquela prisão, ele escreve o livro de Efésios, ele escreve o livro para Filipenses, ele escreve o livro para os Colossenses e ele escreve a carta de Filemão. Era esse o plano de Deus, né? Naquele lugar, era diferente do planejamento dele. Mas foi maravilhoso, né? Ele poder ter edificado tanta gente ali através desses livros que era para ele confeccionar como cartas naquela aflição. E depois era a cidade também que ele acaba sendo martirizado, ele acaba sendo decapitado pelo imperador Nero no ano 64, e planos que ele não imaginava que ia ser dessa forma a caminhada dele. E aí eu quero falar um pouco, né, a respeito desses impedimentos aí do espírito, né? Eu queria que vocês anotassem só o endereço, mas não precisa abrir, porque eu quero ler com vocês aqui. Ali está em Atos 16, quando Paulo recebe de Deus com os irmãos para ir para a Macedônia, que hoje é a Europa, né? Então, Atos 16, no versículo 6, diz assim: passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos por quem? Pelo Espírito Santo, de anunciar a palavra na Ásia. Vê se pode uma coisa dessa, irmãos. Vê se pode a gente conceber que o Espírito Santo vai proibir, vai impedir, não vai permitir que alguém pregue a palavra de Deus em algum lugar. É inconcebível. Mas ele impede, porque ele tem planos, ele tem caminhos para que nós venhamos a percorrer, que às vezes não são os caminhos que nós intencionalizamos.
Versículo 7 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, ele tinha um outro caminho, um outro destino, uma outra jornada, né? E Paulo tinha sensibilidade, né? Aquela coisa, esse Deus o qual eu sirvo no Espírito. Essa intimidade, essa sensibilidade fez com que ele percebesse, ficar com o coração aberto para o Espírito, né? Ainda que nós tenhamos as nossas ideias, os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas estratégias, mas o que precisa ficar mais latente é a sensibilidade para o Senhor fazer a vontade dele, que às vezes é diferente da nossa. Paulo teve sensibilidade com os irmãos e entendeu que tinha um outro caminho preparado para ele. Graças a Deus por isso, ele estava sensível. Então, essa coisa de pensar uma coisa, querer uma coisa. Então, ele tinha uma jornada, era um caminho para a vida dele. Nós temos um caminho, irmãos. E o caminho para a nossa vida, ele não é o caminho que a gente escolhe. A maioria das vezes, se não quase todas. A gente tem algumas intenções, né? Por conta de experiência que a gente tem, desejo que a gente tem, expectativas, a gente imagina uma coisa, mas que nós venhamos estar sensíveis como Paulo estava, para ouvir o Espírito Santo. E que nós temos também coragem para obedecer, mudar de rota, converter a nossa rota. Que por mais legítima que ela seja, por mais bem intencionada que ela pareça, ela só é santa se ela vier do Espírito Santo mesmo. Então, Paulo teve isso, né? E a gente precisa ter esse cuidado. Lá também no livro de Tiago, no capítulo 4, acompanha comigo, escreve só, depois tu lê, mas e acompanha a leitura comigo. Tiago 4, do 13 ao 17, diz assim, e agora vos quer dizer, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que devias dizer era, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como essa é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, Tiago aqui traz uma reflexão interessante para a gente, acompanhando, né, esse caminho dos impedimentos do Espírito. O Espírito impede, às vezes, a gente fazer algumas coisas que a gente quer, né? Então, o Tiago está dizendo, olha, vocês ficam fazendo planos, dizendo, enquanto que vocês precisam considerar no coração de vocês, se Deus quiser, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não está dizendo para não planejar. Amém, irmãos? Não é para não planejar. É para fazer os planos, mas no íntimo, no coração, dizer isso só pode acontecer se o Espírito que gerou isso no meu coração, isso tem que ser conforme o Espírito gerou. Quem sabe esse planejamento está próximo do que o Espírito gerou. O Espírito melhora esse meu planejamento. Eu quero fazer o que tu pensou a meu respeito. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque a gente não pode presumir do dia de amanhã, porque a gente não tem controle. Nós não sabemos. Então, essas presunções, esse presumir de forma endurecida, não deixar isso flexibilizado. Por isso que um coração de pedra dá lugar a um coração de carne, um coração maleável, que pode ser mexido, pode ser manipulado pelas mãos do oleiro. E não endurecer na nossa obstinação e dizer, não, é aqui, porque senão a gente perde sensibilidade. A gente nem sente quando o Senhor está tocando ali, mudando alguma coisa. A gente não sente, porque a gente enrijece.
E essa presunção é uma glória humana, é uma vanglória. E que nos tira do caminho do Senhor. Então ele diz, e é interessante quando ele fala, né? Porque ele está falando do amanhã. E aí ele diz assim, se tu sabe que tem que fazer o bem e não faz, tu comete pecado. Então ele está falando, se tu sabe que tu tem que fazer o bem, está dizendo andar na companhia, na representação da bondade de Deus. Porque ninguém é bom, ninguém sabe o que é fazer o bem se não tiver completamente nele. Ninguém é santo se não tiver completamente nele. Ninguém é fiel se não tiver completamente nele. Por isso que Jesus diz para aquele jovem rico, quando diz, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? Aí ele diz, não, por que está me chamando de bom? Bom só tem um que é o Senhor. Só pode fazer algum bem aquele que está na vontade do Senhor. E quando Jesus fala a respeito do amanhã, quando Jesus pronuncia do amanhã, lá no Sermão do Monte, referido por Mateus, no capítulo 6, versículo 33 e 34, diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E que não é para ficar preocupado com o dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu mal. E para esse mal do Senhor, o que está preparado pelo Evangelho, pelas boas novas? A bondade de Deus, através dos filhos que andam com Ele e que sabem o bem que tem que ser feito, que vai aniquilar o mal daquele dia. Dá para entender, irmãos? Em nome de Jesus. Até eu, às vezes, entro em umas viagens aqui que nem eu estou entendendo muito bem o que eu estou falando. Meu Deus do céu. Aleluia. Depois Deus vai ajudando a gente. Cada dia que basta o seu mal, está esperando para a bondade que está vindo de Deus através de nós, da vida da igreja. Para aniquilar aquele mal daquele dia com toda a bondade de Deus. Que a gente está carregando como autoridade, como representantes do Evangelho, proclamadores da verdade. Aleluia. Então, importante a gente deixar isso bem estabelecido hoje, né? Os caminhos do Senhor. Às vezes o Senhor impede. Paulo impediu. Paulo foi impedido de fazer o que ele queria. Mas se cumpriu o plano de Deus na vida dele, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Avançando já para a parte final, ele começa a dizer que o desejo dele é repartir, e aí ele diz assim, ó, que ele se sente devedor tanto a bárbaros como a gregos. Estão acompanhando ali? No versículo 13, eles querem ir, e ele entra no 14 dizendo, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E aqui eu quero só dar uma paradinha, assim, porque é interessante, né, esse sentimento que Paulo tem. Ele vai falar algumas vezes nesse livro de Romanos, né? Se tiver que dever alguma coisa, tem que dever amor. Ser um devedor do espírito, não da carne. Então ele vai falar algumas coisas ao longo do nosso trajeto aqui que a gente vai ver Paulo repetindo. E eu acho muito bonito ele dizer isso, e eu quero que a gente sinta isso também. Porque, às vezes, a sensação que a iniquidade nos dá é de insuficiência, e a gente acaba sempre cobrando os outros. Então, a gente é mais cobrador do que devedor. E quando esse amor ele vai nos preenchendo, ele vai nos enchendo, e a gente vai estando cheio de dons, a gente vai ficando, se sentindo devedor, se sentindo em débito todo o tempo. Então, imagine esse homem aí que muda, né, se transforma pela força do Evangelho de Jesus Cristo, de perseguidor da igreja, de matador de cristãos, com convicção, e de repente ele é transformado completamente. A graça de Deus enche a vida dele, transforma a vida dele, faz com que ele seja agora um representante legítimo da graça de Deus na terra, um proclamador do evangelho com autoridade. Isso dá um constrangimento tamanho nele que faz com que ele se sinta devedor de todas as pessoas. E às vezes a gente está fazendo alguma coisinha para alguém e acha que aquela pessoa fica com débito com ele.
Às vezes eu acho que eu fico muito triste porque eu abençoei muitas pessoas, eu orei por muitas pessoas e as pessoas viraram as costas para mim. Se eu fiquei triste com isso, se eu fiquei ofendido com isso, é porque quando eu fiz alguma coisa, não foi por amor. Foi um negócio que eu fiz e eu deixei ali um débito. Não pode ser assim. Porque eu vou ser sempre devedor. E há quem quer que seja. Quando ele fala bárbaros, e aqui tem uma questão interessante que eu quero falar para vocês, que eu aprendi, que eu achei muito interessante, né? Porque eu ficava muito na dúvida do que era bárbaro, né? Porque bárbaro era na minha cabeça, aqueles dos filmes, né? Aqueles bárbaros e tal. Só que não é essa a origem etimológica, né? O Ali que gosta aqui, deixa eu ver, cadê o Ali? Ah, tá fechada a câmera dele. Porque bárbaro é o seguinte, porque você sabe que na Grécia, né? Na Grécia, a Grécia, naquela época, há 250 anos antes de Cristo, ela dominava, tinha o império no mundo todo, né? Então, a Grécia era o melhor, tinha ali os filósofos, ali Platão, Aristóteles, Sócrates, dentre outros tantos, né? Que dominavam e se sentiam os mais inteligentes do mundo. E eram muito arrogantes, eram muito prepotentes ali no tempo de Alexandre o Grande, né? Quando difundiu o helenismo, né? Helenismo, a Maressa estava estudando helenismo. Deixa eu ver se a Maressa não está por aí. Não está. Então, o que acontece? Eles se achavam os melhores, e a língua grega, o grego, era o que se falava em todo mundo, só se falava grego. E quando vinha alguma pessoa de fora, algum estrangeiro vinha falar, tem uma figura de linguagem que se chama, estava até vendo aqui, onomatopeia, que é o seguinte, que através de um som se torna ali uma palavra. Que é tipo assim, clique, 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 e aí veio o verbo clicar, por causa da origem daquele som. Então, isso era o seguinte, esses estrangeiros, quando eles vinham, no ouvido desses gregos que eram arrogantes, eles só ouviam assim, quando eles falavam bar, 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 bar. E aí eles disseram, esses são os bárbaros. E aí ficou os bárbaros como esse pessoal que não era tão culto, que não era tão desenvolvido. Então, era uma classe inferior, intelectualmente. E aí, esses eram os bárbaros. E aí, ele está dizendo, olha, eu sou devedor, tanto dos bárbaros como dos gregos, tanto dos sábios como dos ignorantes, porque ele se sentia devedor ao ser humano. Não era uma dívida direcionada para alguém. Era para o ser humano. Era para todos aqueles que são filhos de Deus. Todos aqueles que foram criados por Deus. Então, ele tem esse desejo no coração e ele termina aí falando que por isso que eu aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. O homem que tinha um desejo de pregar a palavra em todo lugar, em todo mundo. Um homem que tinha um fervor dentro dele. Deus é quem eu sirvo. Então, eu queria deixar hoje assim essas lições para nós. Eu queria ir até aqui para a gente poder ter um tempo aqui de oração juntos, mas a gente poder pensar, né, um pouco dessa fé conhecida por todos, esse ambiente de oração, esse desejo dessa troca, dessa mutualidade, nesse repartir dons. É por isso que a gente se reúne, irmãos. A gente se reúne no culto para repartir dom ali. Um traz um louvor, um traz uma poesia, um traz um testemunho, um traz uma palavra. É para isso, a gente tem que estar disposto a repartir dons, entregar primeiro, porque é melhor dar do que receber, e também estar aberto para ser alimentado pelos irmãos. E saber que, às vezes, a gente vai ter a nossa rota alterada pelo Espírito Santo. Às vezes, a gente vai ser impedido de ir onde a gente gostaria de ir, onde a gente pensou que iria, ou vai de outra forma, né, como Paulo foi. Paulo foi para Roma, mas era de outra forma. Mas era a vontade de Deus. E aí, quando a gente se sente devedor,
para todo mundo, quando a gente não é cobrador, quando a iniquidade nossa já está aniquilada e nós agora vivemos a equidade, a justiça de Deus, a gente começa a se submeter aos processos de Deus na nossa vida. Porque a gente não se sente apto para cobrar nada, nem as pessoas e muito menos Deus. Então a gente se submete. Às vezes sem entender, às vezes em sofrimento, às vezes em lágrimas, às vezes sofrendo, morrendo, porque é a vida sacrificial mesmo. Que a gente só quer pregar essas boas novas em todo lugar que a gente passar.